Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu convido o vereador Sidney Vieira de Miranda para secretariar os trabalhos dessa noite e peço ao mesmo que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2004. Poder Executivo dispõe sobre a criação de Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2004, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Américo Milanês. Requerimento número 11, 2004. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Conchas envio de ofício à Delegacia Regional do Trabalho de Bauru, Tribunal de Contas e à Prefeitura Municipal, para que averiguem se é ou não regular o pagamento do salário base menor do que o mínimo legal aos funcionários públicos municipais, bem assim desvio de funções. Esmo, senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente e ouvido egresso plenário, requeiro da mesa diretora municipal da Câmara, envio o ofício à Delegacia Regional do Trabalho de Bauru, Tribunal de Contas e à Prefeitura Municipal, para que averiguem se é ou não regular o pagamento do salário base menor do que o mínimo legal aos funcionários públicos municipais, bem assim desvio de funções. Que conste ainda nos respectivos ofícios à Delegacia Regional do Trabalho e ao Tribunal de Contas as funções que estão sendo remuneradas com o salário base abaixo do mínimo legal, sendo as seguintes: inspetor de alunos, faxineira, auxiliar de serviços, serventes, telefonista, vigia, operário, cozinheira, agente de saneamento, merendeira, agentes de segurança. Conchas, 10 de março de 2004. Vereador Elias Valdrigue. Indicação número 10 de 2004. Solicita ao Poder Executivo Municipal a instalação da rede de distribuição de água para os moradores do bairro Santa Terezinha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação: solicita ao Poder Executivo Municipal a instalação da rede de distribuição de água para os moradores do bairro Santa Terezinha. Justificativa: o referido bairro possui um poço artesiano que fora construído há aproximadamente 2 anos, faltando apenas a instalação da rede de distribuição de água até as residências. O bairro Santa Terezinha possui uma caixa d'água que fora instalado há vários anos. O sistema de distribuição de água é irregular e não atende às necessidades dos moradores. Salienta-se que a água captada é do rio Moquém, o qual recebe o esgoto do bairro Santana, sendo distribuída aos moradores do bairro Santa Terezinha sem nenhum tipo de tratamento. Em razão à existência do poço artesiano e atendendo ao pedido da comunidade de Santa Terezinha, visando o melhoramento da qualidade da água para o consumo, se faz necessário presente indicação. Conchas, 9 de março de 2004, vereador Sidney Vieira de Miranda. Indicação número 11 de 2004. Solicita ao Poder Executivo Municipal que seja concluído o asfalto ligando o antigo bairro dos Luiz, Santa Terezinha, ao bairro dos Binos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Conchas a seguinte indicação: solicita ao Poder Executivo Municipal que seja concluído o asfalto ligando o antigo bairro dos Luiz, Santa Terezinha, ao bairro dos Binos. Justificativa: esse pedido se faz necessário visto que a comunidade do bairro dos Binos é prejudicada em dias chuvosos e em tempos de seca. Por se tratar de um pequeno trecho, é justa a reivindicação em prol desta comunidade. Conchas, 10 de março de 2004, vereador Sidney Vieira de Miranda. Ofício número 62, 2004. Conchas, 3 de março de 2004.
Senhor presidente, sobre o requerimento de número 3/2004 dessa Igreja Câmara, versando sobre as informações referentes à IPTU e taxa do lixo, temos a informar que o IPTU é cobrado com base nos dispositivos da Lei Municipal número 29, de 28/11/1983, Código Tributário Municipal. O envio dos carnês será expedido para pagamento a partir do mês de abril em seis parcelas, conforme reza a lei. A taxa de lixo ou a taxa de resíduo sólido domiciliar, conforme a aprovação da Câmara, só poderá ser cobrada no ano de 2005. A cobrança para o ano 2004 dependerá da decisão judicial, se ocorrer nos termos propostos pelo Poder Executivo. Atenciosamente, professor José Luiz Miranda, prefeito municipal. Eu volto a palavra ao senhor presidente. Só com referência a este ofício, é uma resposta a um requerimento formulado por todos os vereadores dessa casa a respeito de quando será cobrado o IPTU e a taxa do lixo. Então, eu fiz a leitura e deixo aqui, no caso, o ofício à disposição dos vereadores na prefeitura, esclarecendo aqui que com referência ao IPTU, o primeiro pagamento previsto é para o mês de abril e a ser satisfeito em 6 parcelas. E a taxa do lixo, segundo a informação aqui, depende de uma decisão judicial sobre se será cobrado e como será cobrado. Então, o ofício está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Passando ao grande expediente, eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, nobres colegas vereadores, o uso da tribuna hoje é curto. Tenho duas reclamações a fazer e tem um requerimento que eu fiz a esta casa para ser apreciado por esta casa, que nessa semana eu estive lá no almoxarifado da prefeitura conversando com funcionários simples, funcionários humildes e que prestam serviço à prefeitura municipal. E há algum tempo eu fiz uso dessa tribuna e pedi ao prefeito que mandasse um projeto de lei. Nós aqui a Câmara já tinha feito com assinatura de todos os vereadores pedindo um aumento salarial geral para os funcionários da prefeitura. E até hoje essa providência não foi tomada. E eu, não por tipo de indicação e nem por requerimento, atendendo à reclamação de um funcionário da prefeitura, ele me dizia que não era possível um funcionário municipal ganhar menos que o salário mínimo. E mostrou o olerite dele, realmente era R$ 223 o salário base. Então, lá no almoxarifado, na lousa do almoxarifado, tem um recorte de jornal da nossa cidade, mostrando todos os cargos e os vencimentos dos funcionários municipais. E eu pude ler, juntamente com os próprios funcionários da prefeitura, que as carreiras de inspetor de alunos, faxineira, auxiliar de serviços, servente, telefonista, vigia, operário, cozinheira, agente de saneamento, merendeira e agentes de segurança,
é R$ 223 e um quebradinho. E o nosso salário mínimo é mais do que isso. Nós temos visto a Polícia Federal dando batidas em fazendas para combater a escravidão. A escravidão, o que que é? É funcionário mal pago, mal remunerado, sem respeito do empregador, sem o cumprimento das leis trabalhistas. Então, eu acho que nós estamos caminhando, não a grosso modo, mas a um pequeno modo, a uma escravidão. Porque se nós, que temos uma prefeitura municipal, que tem o dever de zelar pela lei, nós temos a Câmara Municipal, que é dever de fiscalizar. E nós temos funcionários que ganham menos que o salário mínimo, é uma aberração. Então, estou requerendo e peço a aprovação dos senhores vereadores para que aprovem esse requerimento e que a gente encaminhe ao Tribunal de Contas, à Delegacia Regional do Trabalho de Bauru e à própria Prefeitura que tome providência sobre isso aí. E outra coisa. Elias. Pois não. Permite uma parte? Pois não, vereador. Até eu encontrei com uma pessoa na Rua São Paulo no fim de semana, no sábado, uma funcionária da Prefeitura, e ela estava conversando num determinado comércio, ela estava chorando, e ela falou, que bom, tem um vereador aqui, eu quero conversar. E ela falou, olha, eu falei, por que você está chorando? Ela falou, olha, eu estou numa situação super difícil, eu recebo R$226, eu tenho pessoas doentes na minha família, nós não temos condição de fazer isso, eu sou concursada, eu vou ter que abandonar o emprego, para ver se eu acho um emprego por aí que ganhe mais, porque essa situação não tem condição de viver. E ela pediu que eu falasse hoje aqui, vem de encontro a esse requerimento de Vossa Excelência. Ela falou, por favor, fale na Câmara, para que se tome providência. Eu falei, mas nós 13 já fizemos requerimento pedindo aumento à Prefeitura, no ano passado. Nós sempre estamos reivindicando isso. Então não é má vontade da Câmara, não, porque a Câmara quer que dê esse aumento. Fazem 8 anos que não dá um aumento na Prefeitura. Não é uma coisa que vem de agora. Então eu acho que tem que ser revisto isso mesmo, porque essas pessoas, no mundo, na época que nós estamos vivendo agora, se ganha 500, se ganha 1.000 é difícil. Imagine para quem vive com 200 e pouco. Com luz, com água, com IPTU e com todas as outras coisas de saúde. É difícil. Então ela pediu que eu falasse aqui, eu aproveito esse momento para também me unir a Vossa Excelência para que a gente possa votar nesse requerimento para que se tome providência necessária nesse sentido, que toque um pouco no seu prefeito, na sua equipe, para que seja dado um pouco de aumento a esses funcionários que tanto precisam. Me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Calil. Aproveitando esse requerimento de Vossa Excelência, parabenizando, excelente, eu quero dizer o seguinte, que eu vou, na próxima sessão, trazer provas, dados, que tem várias pessoas que me falaram o seguinte, funcionários de 20 anos aí, que foi praticamente feito como uma dispensa e readmitido como funcionário novo e que foi no banco, não tem nada depositado como fundo de garantia. Então, acho que está na hora até dessa Casa de Leis rever isso também, que eles não têm fundo de garantia no banco. Como uma senhora de Jucuratiba, não sei se já conseguiu, mas o marido tinha falecido já e fazia 6, 7 meses já, trabalhou na prefeitura tanto tempo e não tinha também liberado fundo de garantia, nada disso para o marido e nem o salário dele. E também tem outro caso também que acho que a Câmara deveria rever, aquele caso daquele acidente, desse moço que faleceu, aquele funcionário no caminhão do lixo, que até hoje a família não recebeu um centavo e nada disso. Gostaria até de aproveitar isso. Agradeço a parte dos vereadores que me apartearam. Se me permite, pois não. Aproveitando que é oportuno e que Vossa Excelência está colocando, inclusive também no tempo dos aposentados. Tem funcionários que já se aposentaram e estão com dificuldade também do recebimento dos seus direitos da aposentadoria. Então, tem algumas reivindicações também nesse sentido. Como fundo de garantia, não é isso? A exemplo do fundo de garantia. E a gente tem conhecimento e são reivindicações que vêm até a gente e que realmente tem que ser olhado com carinho nesse sentido. Agradeço também a parte do vereador Sidney.
E tem mais uma coisa que eu também, lá no almoxerifado da prefeitura, recebi, até não foi nem como uma reclamação, foi como um apelo. Eles, o desvio de funções. A pessoa foi admitida por concurso para vigia e está prestando serviço como guarda municipal e até mostrou uma carteirinha assinada, dando-lhe a ele a carteira já estava vencida, por sinal, mas com autorização para ele aplicar multas no trânsito da cidade. É uma outra aberração. Primeiro, não pode haver desvio de função. O concurso municipal é feito para que o funcionário preste serviço naquela função que foi concursado. A não ser em caso de calamidade pública, então que o prefeito pode determinar que qualquer funcionário faça o que quiser. Até nessa sexta-feira que estive lá, teve um funcionário que perdeu a estribeira com o prefeito lá, porque é um funcionário admitido como auxiliar de mecânico e era determinado a fazer todo tipo de serviço, transporte de água para apagar incêndios, transporte de alunos, transporte de... ele fazia a reserva de funcionários municipais que não vinham para fazer as viagens de ônibus, iam ser chamados à noite para que ele fosse transportar os alunos longe. E ele, esses dias, houve uma determinação do prefeito para que ele fizesse um serviço qualquer lá, e daqui a pouco o prefeito chamou ele e desfez o serviço, como a mentalidade do pessoal não tem muito alcance, houve até uma discussão lá e quase que partiram para agressão física. Então, para que isso não aconteça, nós temos que respeitar a função do funcionário municipal. Se ele foi admitido para ser motorista, ele tem que ser motorista. Se ele foi admitido para ser professor, ele tem que ser professor. Se ele foi admitido para vigia da prefeitura, ele tem que ser vigia, ele não pode ser guarda municipal. Ele não tem estrutura para isso, ele não tem curso para isso. Então, é esse apelo que eu faço, e estou fazendo esse pedido à Câmara Municipal para que aprove esse... Porque eu já falei, o que eu estou falando... Eu acho que não existe nada, não tem. Então, como as providências não foram tomadas pelo uso da tribuna, em outras vezes que eu já fiz, eu peço para que a Câmara aprove esse requerimento e que a gente encaminhe aos órgãos competentes para que eles venham averiguar o que realmente está acontecendo. Como o meu tempo venceu, senhor presidente, eu quero que você faça a minha inscrição na explicação pessoal para terminar o assunto. Pois não. Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, tem alguns pontos aqui que se faz necessário utilizar a tribuna. Registrando também aqui que nós estivemos recebendo a assessoria do deputado estadual Crespo nessa semana, onde está sendo encaminhadas as providências para que o Lar São Vicente de Paula, o Asilo de Conchas, receba aí um recurso na importância de R$24 mil para construções e ampliações do que está sendo construído lá, uma sala de TV no Lar São Vicente de Paula, o Asilo de Conchas. Eu gostaria também de deixar registrado aqui alguns pontos sobre... Nós estivemos aí recebendo na rádio e conversando sobre o programa que brevemente irá estrear na Rádio Pérolas FM, do novo vigário de Conchas,
o padre Renato Simoneto. E conversando com o padre Simoneto, ele, falando de rádio, programas de rádio, e aí ele veio a ter o conhecimento que eu era vereador, sou vereador, né? Aí ele aproveitou o momento para fazer algumas reivindicações, e no sentido das placas, as placas das ruas, né? É um pedido que está sendo feito aqui nessa Casa de Leis constante pelos vereadores, e realmente para o carteiro, para as pessoas que realmente precisam e de ter o conhecimento das ruas, o nome das ruas, realmente a falta das placas atrapalha muito o trabalho. E eu tenho conhecimento, eu estive visitando ali as dependências onde a Semutran guarda as placas, e eu sempre avisto ali uma pilha de placas, e parece que Conchas é assim. Faz a praça, falta a lâmpada para pôr. Faz o poço artesiano, não instala o encanamento para chegar às águas até as residências. Faz a quadra nas Coabs, o governo do estado vem e faz as quadras nas Coabs, não tem bola para dar para as crianças jogar. Tem a rua, faz as placas, não tem ninguém para ir colocar. Então, até o vigário que vem chegando em nossa cidade e acaba entrando também nas dificuldades dos nossos cidadãos dos dia a dia. Inclusive ali na Avenida Prefeito José Gorga, entre a Minas Gerais e a Miranda do Amaral, que realmente é uma reivindicação de todos aqui, aqueles buracos terríveis que realmente as pessoas têm que andar até na contramão ali, utilizando, porque ali não tem mais condição de passar. Gostaria do senhor secretário exibir para a gente aí o trabalho de filmagem que nós fomos fazer no bairro Santa Terezinha, onde nós estivemos lá no dia de ontem, segunda-feira, antes de ontem, e pudemos lá fazer as imagens do poço artesiano. É um poço artesiano que a comunidade anseia pelo seu funcionamento, para o recebimento de água com qualidade, que é o motivo da indicação que foi feita hoje nessa Casa de Leis. Aí está o poço artesiano, que com certeza melhoraria em muito. O mais difícil foi feito. O poço artesiano, gasto R$ 78.550, sendo o governo do estado entrando com 78 mil e a prefeitura com R$ 550. Nós temos aqui um ofício que foi remetido ao vereador, na época presidente da Câmara Municipal, vereador Agenor Luiz de Souza, ao pedido do vereador Anselmo, doutor Anselmo Eduardo Martellini, Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Obras do Governo do Estado. E nós temos aqui que foi gasto 78 mil e a contrapartida da Prefeitura R$ 550. Será que os 78 mil não deu para fazer uma instalação completa para que os moradores recebessem por imediato a água com qualidade? A água do poço artesiano? 78 mil, nós temos aqui um orçamento da ação d'água de poços artesianos. 78 mil daria para construir quase 2 poços artesianos. E que com certeza a comunidade do bairro Santa Terezinha poderia hoje já estar recebendo água com qualidade de vida. Porque nós fomos, além disso, fomos filmar o setor de esgoto do bairro Santana, onde esse esgoto desemboca no Rio Moquém, que são as imagens que a Sabesp construiu
esse setor de esgoto, tratamento de esgoto, que é jogado no rio Moquém, que logo em seguida, a mais ou menos 1 quilômetro, é captado essa água que recebe esse esgoto aí que Vossa Excelência estão vendo, é captado para que seja armazenado naquela caixa d'água que foi mostrada aí e distribuído aos moradores do bairro Santa Terezinha. Então, nós pedimos aí ao senhor prefeito municipal, à Secretaria de Saúde, ao senhor secretário, que ao invés de estar criticando, só para concluir, senhor presidente, ao invés de estar criticando os trabalhos que estão sendo feitos de eventos das prefeituras municipal da região, porque em entrevista à Rádio Pérolas, o secretário de Saúde alegou que as prefeituras das cidades vizinhas fazem carnavais, fazem eventos, todos os finais de semana, grandes eventos, e nós priorizamos aqui a saúde. Será que da água captada de um rio que recebe esgoto para o bairro Santa Terezinha priorizar a saúde? Será que o senhor secretário não cometeu um equívoco muito grande? Ou será que ele desconhece que para o orçamento desse ano está empenhado para a Secretaria da Cultura e Desporto e Lazer o valor de aproximadamente R$133 mil para eventos culturais? E será que se esqueceu que a saúde tem um empenho no orçamento, só no orçamento, fora recursos do governo do Estado e do governo federal, de R$2.820.560 para o ano de 2004? Eu acho que a saúde de Conchas realmente tem que ser levada a sério, e principalmente as imagens que estão sendo mostradas aqui hoje nessa tribuna, nessa Casa de Lei, senhor presidente. Seria isso, esta grande reivindicação para que se coloque em atividade realmente e dê uma água com qualidade de vida para os moradores da comunidade de Santa Terezinha. Uma partezinha bem rápida, serei breve, antes de Vossa Excelência concluir. É o seguinte, isso que Vossa Excelência falou na tribuna é uma coisa muito grave, porque esse poço esse poço artesiano, Vossa Excelência falou, nesse valor, mudaria para construir 2 poços. Será que foi feita alguma licitação, alguma concorrência, alguma coisa? Então, acho que é muito grave isso, que como Vossa Excelência falou. Aí seria subfaturamento desse poço artesiano, e para não oferecer água para ninguém? O que tem a dizer? Obrigado, vereador. É isso aí, senhor presidente. Nós temos aqui, e posso fornecer aos demais vereadores, da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamentos de Obras, que foi fornecido aí pelo vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Posso oferecer cópias aí a todos os vereadores, dizendo sobre o valor, o empenho desse recurso para a construção desse poço artesiano no bairro Santa Terezinha. Muito bem. Eu consulto a liderança do PSDB se cede a vez para a vereadora doutora Adriana. Então, pela liderança do PSDB, eu convido a vereadora doutora Adriana a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, serei breve, nessa noite, pelo menos. Eu gostaria de colocar a respeito dos recolhimentos de INSS e FGTS foram feitos os comentários aqui por alguns dos vereadores, e eu tenho uns dados aqui, por coincidência tinha alguns dados, então necessito nesse momento, por ser interessante, vejo, está fazendo algumas colocações. Bom, primeiro, esses dados quero de antemão consignar que são oficiais.
Oficiais no sentido de que documentados. O parcelamento que foi feito no final de 2000, junto ao INSS e o Fundo de Garantia, foram pagos no ano de 2001, junto ao INSS, R$ 185.722,20. Em 2002, R$ 175.936. E em 2003, R$ 171.585,56, num total de R$ 533.240,76, isso relativo aos recolhimentos previdenciários em atraso, né, que foram parcelados, e esses valores já foram pagos pela atual administração, sem contar os recolhimentos que estão sendo feitos de 2001 para cá, relativos aos funcionários e sem atraso, ou seja, que não fazem parte desse parcelamento de atrasados. Com relação ao Fundo de Garantia, os recolhimentos fundiários, em 2001 foram pagos R$ 40.407,96. Em 2002, R$ 81.955,39. E em 2003, R$ 35.220,89, num total de R$ 157.584,24. Isso, mais uma vez ressaltando, em relação ao Fundo de Garantia, parcelado, através de acordo que foi feito no ano de 2000, dos valores não recolhidos e agora pagos. Certo? Então, são esses os dados que eu consegui levantar. Aliás, tinha aqui já de um tempo atrás, agora do início do ano não tenho. São dados, valores que eu colhi, que tem documentos que comprovam esses valores, à disposição junto à Prefeitura Municipal. Então, o que nós vemos é que os valores previdenciários, os recolhimentos previdenciários e fundiários que não vinham sendo recolhidos, claro que alguns certamente estavam sendo recolhidos, mas os que não estavam sendo recolhidos e foram parcelados no final do ano de 2000, estão sendo pagos, mesmo porque esse parcelamento, esses valores, eles são retirados, eles são subtraídos, sugados do orçamento. Certo? Não interessa se a atual administração vai querer deixar de pagar. É como se fosse uma pensão alimentícia, traduzindo, é como se fosse uma pensão alimentícia que está sendo descontada na fonte. Ou seja, antes daquele trabalhador receber o seu salário, já se faz o desconto da pensão alimentícia que ele pagaria para os filhos. É mais ou menos, aliás, é exatamente isso, só que não no caso da pensão alimentícia, mas no tocante ao parcelamento feito junto à Previdência e junto aos recolhimentos fundiários, ao Fundo de Garantia. Isso além do que vem sendo pago dos funcionários da data do acordo até agora. Então, acho que não deve estar nada tão atrasado e nem estar nada tão irregular dessa forma. Mesmo porque isso não é nenhuma vantagem da administração, porque isso é obrigação. Isso é obrigação. Certo? O problema é que, muitas vezes, acredito, deva ser esse o motivo, não houve possibilidade de que se recolhesse esses valores anteriormente. Quero crer que tenha sido isso, e não apenas um desleixo. Certo? Porque nós não podemos brincar com os direitos, e nesse caso, não só do trabalhador, mas do país. Porque aqui é uma questão de órbita federal e não municipal nem estadual. Certo? Então, são esses os dados que eu tinha e coloco aqui
Até o vereador José Delmeida me mostra aqui, como sempre, muito bem informado, na primeira capa da Folha de São Paulo, que ele tem aqui, a dívida com o INSS leva o presidente da VASP à prisão. Ou seja, você pode até ser dono de uma companhia de aviação, que se você estiver devendo para a Previdência, você pode ser preso. Ainda mais no tocante ao Executivo, que deve e tem que estar cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, mais uma vez, esses descontos vêm sendo feitos por determinação de um acordo, em razão de um acordo que foi feito e vêm sendo subtraídos do orçamento municipal. Aqui, eu não fiz a conta, mas acredito que dá mais de 680 mil reais, que foram pagos apenas em razão das dívidas com o INSS e Fundo de Garantias por esta atual administração. Além dos recolhimentos que vêm sendo feitos obrigatoriamente, mês a mês. Um aviso apenas que vejo de tamanha importância, senhor presidente. No dia 16 agora, de março, na terça-feira, às 10 horas da manhã, no ginásio de esportes, os mutuários que foram contemplados com o Jardim São Benedito, os mutuários contemplados pelo Jardim São Benedito, estarão assinando o termo de compromisso para construção, para já início de construção. É o programa Habiteto, e eu acho que isso é muito importante, e até aos senhores vereadores, quem mais queira estar presente, porque é um ato que vai estar dignificando todos aqueles. E, sem dúvida alguma, fazendo com que todos nós possamos estar contemplando, nesse sentido, a questão da dignidade da pessoa que vem podendo estar recebendo ali a possibilidade de construir a sua casa e de ter o seu lar, ter a sua família acolhida de forma respeitosa e digna. Então, esse momento vai ser muito importante, não só para aqueles, mas como um exemplo para todos os demais que precisam de um lar para viver, que não são poucos. Obrigada pelo tempo extra. Não havendo mais oradores inscritos, eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Então, prosseguindo, passando para a ordem do dia, existe apenas um requerimento a ser votado essa noite, esclarecendo a vossas excelências e a todos que nos ouvem, que existem alguns projetos em tramitação na casa, mas eles estão sendo discutidos e trabalhados junto às comissões permanentes, razão pela qual não entram em pauta esta sessão, entrando na próxima sessão alguns projetos de interesse público. Passando então à ordem do dia propriamente dito, eu coloco em discussão o requerimento número 11/2004, de autoria do vereador Elias Waldrig, o qual requer da mesa diretora da Câmara Municipal o envio de ofícios à Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal de Contas e à própria Prefeitura para esclarecimentos sobre a regularidade ou legalidade quanto ao pagamento do salário base, que é menor que o salário mínimo vigente, bem como desvio de funções também. Então eu coloco em discussão. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu essa semana tive a oportunidade de ser procurado também por uma funcionária da prefeitura e me mostrou o olerite, realmente é abaixo do salário mínimo. Até eu pedi que ela me encaminhasse uma xerocópia para trazer a esta casa. É bem justa essa solicitação do vereador Elias Waldrig, para que se verifique o porquê da ocorrência dessa irregularidade. Inclusive, eu gostaria que anexasse ao ofício que vai ser encaminhado aos órgãos competentes, indicados pelo vereador, xerox de alguns olerites. O próprio vereador e os demais vereadores que tiveram a oportunidade de pegar alguns xerox de olerites que se encontram com os valores abaixo do mínimo pré-estabelecido, que encaminhem a esta casa para que seja juntado ao ofício
E, ao mesmo tempo, pedir, vamos dizer, no caso do INSS, que venha até a municipalidade e verifique em loco essa situação que está ocorrendo. Eu sou totalmente favorável. Pois não, então fica, o vereador, autor do requerimento, aceita a sugestão do vereador Zé Delbem quanto à anexação dessas cópias, vereador? Só venha completar o requerimento. Até se eu, usando do microfone da rádio, algum funcionário público que tem esse lerito com essa quantia abaixo do salário mínimo, que venha até a Câmara Municipal, que nós retiraremos o xerox do próprio lerito para encaminharmos juntamente com essa pedido de averiguação aos órgãos competentes. Pois é, então o requerimento ele fica no aguardo por uma semana da vinda de eventuais documentos que possam instruí-lo. Esclarecendo que na xerox do documento o nome será arriscado de forma a torná-lo impessoal. Ainda em discussão referido ao requerimento. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação do requerimento 11/2004 permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo na ordem do dia, eu passo a explicação pessoal dos senhores vereadores, passando a palavra ao vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, no uso da tribuna não deu tempo, e eu não quero exceder o tempo do vereador, porque o nosso ouvinte tem que ser respeitado também. Então eu estive lá no Jardim, o bairro dos Paladines, lá em cima, e visitando as obras de asfalto que já faz mais ou menos 1 ano e pouco que começou e ainda não terminou. E alguns, ou na maioria dos proprietários de lotes daquela região, já fizeram o pagamento do asfalto. E em algumas ruas, esse asfalto foi feito e mal feito. E até esses dias foi posto uma camada asfáltica para uma recuperação do que está sendo feito. E a gente percebe que quando passa um caminhão pesado, aquela massa asfáltica muda de lado, ela sai. Isso nada mais é do que a falta de base. Porque não adianta a camada asfáltica ser de 40 centímetros se nós não temos base embaixo. Ela teria que ter uma base boa, bem feita, e uma camada de 3 centímetros de asfalto seria o suficiente para que esse asfalto durasse vários anos. E também alguns vereadores, alguns moradores que ainda não receberam o serviço e que já pagaram, têm se dirigido à prefeitura reclamando do serviço e é devolvido o que foi pago. O que eu acho também que é uma aberração, que não deve ser, o contribuinte, o habitante não deve ser tratado dessa maneira. Que se foi planejado um serviço, foi recebido o serviço e não foi feito, não tem por que razão a prefeitura se negar a fazer o serviço, devolvendo o dinheiro àquele cidadão que quer o serviço. Porque o asfaltamento é uma limpeza para a rua, é uma higiene para a localidade e é uma valorização do seu patrimônio. É isso que eu não tive oportunidade de dizer no uso da tribuna, então eu disse em explicação pessoal, e eu gostaria que o prefeito ouvisse isso e terminasse aquelas obras naquela região sem devolver dinheiro ou fazer com um capricho para que esse serviço dure um tempo necessário de que é o tempo de uso da pavimentação asfáltica. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra, a explicação pessoal, o vereador Zezé Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar aqui sobre
uma lei estadual que existe sobre a perturbação do sossego. Há moradores, como antigamente eu e o vereador Elias e outras pessoas reclamávamos do barulho no CRB, também há moradores ali da região do Lions Club e também do edifício Anivaldo Lopes que não estão aguentando mais o barulho nas imediações do Lions e da Praça Tiradentes. Não, é do Lions, e eles estão reclamando que no final de semana houve um baile, por sinal, participação de bastante jovens, e eles não querem que acabe com a diversão, o lazer. Eles apoiam, acham que tem que ter o lazer da juventude, mas só que extrapolam os limites. Que houve o baile no Lions, depois eles retiraram o som e colocaram no pátio. E não deixaram ninguém dormir ali. Então, depois eles acionaram a polícia, e a polícia falou para eles que ele não podia fazer nada por eles. Então, se a polícia não puder fazer nada para a segurança das pessoas, para que vale a polícia? Então, eu acho que dentro de um recinto, a polícia não pode adentrar, porque lá tem os seguranças que comandam tudo certinho. Mas fora, na rua, a perturbação, o vandalismo que tem, e também muitos carros de som que abusam na Praça Tiradentes, alguns bares que intercalam, tem dias que eles aumentam o som à madrugada, tem dias que outros que aumentam, e assim fica o pessoal naquela região ali muito perturbado com isso. Eles apoiam o lazer, querem que a juventude se divirta, mas gostaria que se tomasse alguma providência. Que principalmente quando dão alvará na prefeitura para fazer isso, esse tipo de evento, para que também limitasse o horário e também a altura do som. Que a prefeitura arrumasse um aparelho de medir decibéis para que possa ser feito um controle da altura do som. Também nos carros de som, aqueles que fazem propaganda, às vezes exageram na altura do som, isso perturba muitas pessoas. Então, é uma reivindicação dos moradores daquela região, da Rio de Janeiro, das imediações ali do prédio, que estão reclamando desse barulho, que deveria ter um controle. E quando o barulho é na rua, eu acho que é obrigação da polícia, sim, zelar pela segurança, porque isso é uma poluição sonora. Isso já está em lei e a gente tem que cumprir tudo isso aí. Então, é nesse sentido que, como nós, lá na nossa vizinhança do CRB, nós levamos até o Ministério Público, eu também falo para todos esses moradores da região para que se dirijam ao Ministério Público para tomar as providências. Se precisarem, pode contar com esse vereador aqui, que eu vou apoiar naquilo que for necessário para que possa ser sanado esse problema. Gostaria também de falar mais uma vez, já está aqui na manchete do Jornal Alerta, e todo mundo fala sobre isso, e hoje eu recebi cobrança de novo da estrada de Porangaba. As pessoas vão fazer uma ação popular. Se a prefeitura não der uma providência, vai ser feita uma ação popular, vão trazer televisão, outras coisas mais, porque não tem condições mais. As pessoas que todos os dias usufruem dessa estrada não suportam mais viajar naquele lugar. Principalmente alunos das escolas, professoras que dão aula em Torre de Pedra, em Porangaba, aqui, funcionários de banco, fórum, Sabesp, eles não suportam mais viajar todos os dias naquele caos. Então, que a prefeitura tome providência o quanto antes, porque senão vai ser feita uma ação popular. E isso vai ficar vergonhoso para a nossa prefeitura se não tomar uma providência com relação a isso. Eu gostaria também de que, em nome da Câmara, externar os votos de pesar à família do seu Elias Alves de Souza, o seu Chorão, muito conhecido, aqui da nossa cidade, família popular, uma pessoa que ficou por mais ou menos uns 15 anos dentro de casa, sofrendo com a doença, e faleceu hoje, uma pessoa bem popular. Então, que Deus dê o descanso eterno. Em nome de toda a Câmara, aqui de nós 13, os votos de pesar à família Alves de Souza. Será encaminhado o ofício de condolências. Com a palavra, a vereadora doutora Adriana, em explicação pessoal. Eu ia exatamente me manifestar no sentido de estar encaminhando os votos de pesar pelo falecimento do senhor Elias Alves de Souza, né, a toda a família, e o vereador Zezé até colocou da mesma forma, e que faleceu ontem, né, e sepultado hoje. A toda a família, era esse exatamente o meu manifesto. Pois não, vereador. Com a palavra explicação pessoal, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu queria demonstrar a satisfação aqui em saber do retorno a Conchas do padre Simoneto. Ele que já teve a oportunidade de estar
em nossa comunidade, onde conquistou muitas amizades, graças ao seu trabalho, um trabalho dinâmico, profícuo, sempre procurando estar em contato com a comunidade. Eu fico realmente satisfeito de saber que ele se encontra novamente entre nós. Quanto ao problema da água Santa Terezinha, eu acho que aquele pessoal lá deve, apesar de ser responsabilidade da Sabesp, entrar em contato com o seu prefeito para que seja utilizado realmente aquele poço artesiano, porque é um absurdo você pegar a água de um rio que está contaminado e jogar diretamente para a população, não é verdade? A responsabilidade, no caso, é claro que é da Sabesp, mas os moradores da Santa Terezinha devem se dirigir até o Executivo para que o Executivo entre em contato com a Sabesp para que as providências sejam tomadas. A respeito do som comentado pelo vereador Zezé, o doutor Anselmo tem mais conhecimento do assunto, mas parece-me que o som, após uma determinada hora, à noite, ele só pode ser feito internamente. Externamente não pode ser feito, não pode ser realizado. Então, a legislação parece-me que diz isso, viu, vereador Zezé? Não pode se colocar o som para fora, ele pode ser para dentro do ambiente. E dentro de uma certa altura, não é verdade? E também queria endossar as palavras dele, porque também recebi reclamações hoje a respeito da estrada de Porangaba. O pessoal argumenta, por que o prefeito de Porangaba arruma o trecho que pertence àquela municipalidade e o prefeito de Conchas comete o descaso de não se preocupar com a nossa estrada? Não é só o problema do buraco que vem ali, por exemplo, a estragar algum veículo, ou alguma coisa. É o que ele pode causar, porque a estrada vicinal Conchas da Porangaba já é uma estrada cheia de curvas, é uma estrada perigosa. Em condições normais, com um bom asfalto, já é perigosa. Agora, cheia de buraco, você fica desviando de buraco para a esquerda, para a direita, e vai acabar ocorrendo algum acidente. Então, eu também recebi essa reclamação para que comentasse aqui na Câmara. O vereador já teve a oportunidade de fazê-lo, e eu acredito que o vereador Benito Merlim também tem interesse em tal. Então, nós esperamos que o seu prefeito faça alguma coisa a respeito do estado de Porangaba e também daqueles buracos que existem próximo à delegacia. Outros locais foram tapados e parece-me que ali, o seu prefeito, acho que ele não gosta muito da polícia militar, então aquele trechinho ele deixou daquele jeito. Ou daquele bairro que existe próximo ali, ou não gosta que o pessoal passe por aquela rua, não é verdade? Porque é um absurdo aquele buraco que existe ali. Não é buraco, é cratera. Como disse o Zizinho, se chover e formar água, dá para pegar uma vara e pescar lá, né, Zizinho? Era só isso, senhor presidente. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de parabenizá-los, os moradores lá do bairro dos Polis, que vem trabalhando firme e forte, né, com a Capela de Santo Expedito. Está sendo feito lá o forro, a cozinha já foi concluída. Esse mês nós vamos ter festa lá, e na próxima sessão até vou falar sobre a festa que nós vamos ter lá. Também gostaria de falar que a Prefeitura Municipal de Conchas já está com o seu site oficial na internet para falar todas, né, a história, todos os trabalhos da Prefeitura estão lá, é só acessar. Então, e como acessar? www.conchas.sp, letra minúscula, né, .gov.br. Então, pessoal, quem quiser, o site já está... Eu gostaria que Vossa Excelência também prestigiasse a nossa Câmara, informando a todos o nosso site. Vou falar também da próxima. Obrigado. Falando aqui também. Também gostaria de falar a respeito do nosso governador. Hoje ele deu uma notícia muito importante para todo o Estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin. Ele falou a respeito de uma campanha da Sabesp. Ou seja, são 6 meses, a partir de hoje até o mês de setembro. Então, a pessoa que economizar 20% no consumo de água, vai estar ganhando esses 20%, que é lógico que está economizando 20%, e mais, se a pessoa conseguir economizar 20%, a Sabesp, o governador, vai estar dando mais um bônus de 20%. Ou seja, a pessoa vai estar economizando 40% da conta de água. Essa campanha vale para todo o povo, né? Para os empresários, para as indústrias, para todas as pessoas comuns. Então, acho que é uma notícia muito importante. As pessoas que conseguirem economizar 20% da água, os consumidores da Sabesp, então vai ter esse benefício. É isso que eu queria falar. Obrigado a todos. Eu também não sei
me falhou, falha a memória, mas também nós tivemos aqui há alguns dias o falecimento de uma pessoa da família tradicional aqui de Conchas, a dona Francisca Sebastião Gomes, gostaria também, em nome da casa, de deixar registrado aqui nos anais. Eu acho que foi encaminhado? Se não foi, será foi, encaminhado. só que o Jornal Alerta, na minha palavra, omitiu isso. Não é referente ao Jornal Alerta, mesmo eu não me lembrava. Mas foi encaminhado. Muito bem. Com a palavra, explicação pessoal, vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa, eu até prometi que não ia falar nada hoje, mas... e também eu quero endossar as palavras do vereador Wilson Desidério, que a pessoa que economizar 30% também não vai deixar de pagar os 30%. Senhor vereador, eu falei 20%, não 30%. Não, mas 20%. Só que eu estou completando também. Aquele que economizar 30% vai deixar de pagar os 30%. Tá certo? Mas isso é para a cidade de São Paulo, vereador. Outra coisa, gente, eu não, conforme a nobre vereadora, nobre colega até citou, eu não quero passar por mentiroso não também, mas várias pessoas me falaram o seguinte, até inclusive do consórcio, que tem pessoas que não receberam, tem pessoas que foram aposentadas há tanto tempo aqui já, e não receberam ainda o fundo de garantia. Então, em algum lugar está indo esse fundo de garantia, quem sabe no site, por aí dos buracos, mas pelo menos aqui em Conchas tem várias pessoas. Por favor, fala para mim o nome aqui, vereador, de quantos três que você nem sabe? A dona Valderita, a Terezinha Lameu e outras que trouxeram reclamações que desde que da sua aposentadoria ainda não conseguiram receber o fundo de garantia porque não foram depositados os devidos fundos. Então, não sei se é por mentira dessas pessoas, o que está acontecendo. E também, uma pessoa que trabalhou na prefeitura há tempo, de Juquiratiba, que faleceu. Isso ficou 6 ou 7 meses, não recebia. Eu entrei em contato com o Alessandro aqui da prefeitura, ele falou, não, estamos legalizando, estamos tentando acertar isso, então, por favor, vamos deixar a coisa bem clara, porque não está totalmente certinho, não. Aí tem muitas e muitas pessoas que não receberam esse bendito fundo de garantia que está lá e não está sendo depositado. Quanto a esses buracos e tal aí, nossa senhora, a entrada de Conchas lá já vão fazer aniversário. Essa semana eu devo levar um bolo e convidar os novos vereadores para a gente cantar parabéns lá. Na entrada de Conchas, que está parado, porque não sei a verba de R$100 mil que veio, até agora acho que não deu para fazer nada, está fechado. Não, tanta coisa que a gente vai falar que a gente acaba até perdendo aqui que mais que era sobre... Peraí, eita, meu Deus. Mas vou deixar por aqui mesmo, porque eu não quero já estragar mais com esse negócio aí. Agora, quanto esse site, meu Deus, pegar o site da prefeitura para ver o quê? Fala para mim. Você vai acessar esse site, você só vai ver buraco, mais buraco. Então, é preferível deixar quieto isso daí. E só que lembrar o seguinte... Porangaba, se está consertando, arrumando os buracos, falta 10, porque não tem usina, que eu saiba, não tem usina de asfalto lá em Porangaba. E aqui em Conchas tem uma usina de asfalto, com usina de asfalto. Não está sendo possível tapar esses buracos, gente? Mas quem sabe agora, conforme o vereador da bola de cristal sempre fala, o vereador Benito Merlim, agora no tempo está chegando o tempo das eleições, agora começa-se o tapa-buraco e tudo isso aí. Tá certo, gente? Então, e quanto também aos funcionários que falaram que estava faltando funcionário, está sobrando. Porque lá na rua que ele está tapando, lá em cima do Santo Antônio, do Tony Manento, faça o favor, senhor vereador, qualquer um dá uma passadinha para ver, tem mais de 10 funcionários só plantando grama lá, onde é a rua, para ninguém abrir outra vez. Entendeu? Então tem funcionários sobrando, mas para as picuinhas do seu prefeito, para fazer essas birras dele. Agora eu até prometi que não ia falar nada, e falei muito até, porque não adianta falar, que não se chega a conclusão nenhuma, que ele não vai fazer coisa nenhuma, tá certo? Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, notícias a respeito de funcionalismo público sempre são importantes para esta casa, porque não há um só vereador que não queira defender os direitos do nosso funcionalismo. Nós também, como funcionário público, sentimos na pele, né, as dificuldades que nós passamos. Então, quando um vereador vem e fala, traz a notícia de que o
o funcionário se aposentou e não foi recolhido o fundo de garantia, ou não se recolheu o INSS, é de se lamentar, mas a gente também entende que, às vezes, a administração passa por problemas financeiros e acaba sacrificando direitos que não poderiam ser sacrificados. Mas também a gente não pode crucificar um prefeito, porque a gente sabe que dívidas são trazidas de prefeito para prefeito, são passadas, e a vereadora doutora Adriana já falou na tribuna quanto está sendo pago de fundo de garantia: 40 mil em 2001, 81 mil em 2002, o total de 157 mil foram pagos pela atual administração de dívidas de administrações passadas. Entendeu? Passadas. Entendeu? Pode ser até, inclusive, da primeira vez. Não vou discutir isso. Entendeu? Então, não se pode falar para o funcionário público que é este prefeito, porque, às vezes, ele se aposentou na administração passada há 3, 4 anos, nem se aposentou agora, e mesmo que ele tenha se aposentado agora, o período que ele trabalhou agora é 1, 2 ou 3 anos. Quer dizer, veio já sem recolher de outros anos. Em todo caso, não se justifica. Seja qualquer que for o motivo, não se justifica deixar de recolher, e a gente tem que realmente cobrar e se rebelar contra essa atitude dos prefeitos que não recolhem em dia o fundo de garantia. Senhor presidente, eu queria falar também aqui, realmente eu também cobrei do senhor prefeito a estrada de Porangaba, porque todos os vereadores já fazem isso, já há muito tempo, e ele me garantiu que já está agendado e nos próximos dias começa o tapa-buraco lá na estrada do Porangaba. Então é uma questão de dias e o serviço vai ser feito na estrada lá de Porangaba. Eu queria também lembrar que nós não podemos esquecer, porque às vezes a gente para de falar aqui e o assunto fica meio adormecido, dos universitários, que a gente tem que estar sempre insistindo para que o senhor prefeito se sensibilize e faça o pagamento dessa ajuda aos universitários. Então, a gente está só relembrando que existe um projeto, que existe a previsão legal para se pagar aos universitários. Então, basta o senhor prefeito encaminhar esta casa. E a gente está aguardando e vai cobrar sempre. E um outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar, é um assunto bastante importante para o nosso comércio em geral e para a nossa população. Veja bem, senhor presidente, nós temos visto nas cidades vizinhas, Laranjal, Tietê, algumas outras, o comércio, não todo o comércio, mas uma grande parte do comércio, cerrar suas portas no sábado à tarde, a partir de 13 horas, por exemplo. E aqui em Conchas, alguns setores do comércio adotam essa prática. Casa Alimentar de Construção, lojas de imóveis, farmácias e algumas outras fecham ao meio-dia ou às 13 horas. E nós, conversando com os lojistas, nós ficamos sabendo que eles estão muito interessados em fechar as lojas a partir das 13 horas ao sábado. Inclusive, ocorreu uma reunião na Associação Comercial, onde estiveram vários desses lojistas, e eles pediram, imploraram até para o presidente da associação para que encampe o movimento, porque eles não têm interesse em manter o comércio deles aberto aos sábados, após as 13 horas, porque acarreta despesas, não existe o movimento, o comércio em geral está fraco já há algum tempo, e com exceção daqueles sábados que antecedem algum domingo que seja data comemorativa, nos demais sábados não justifica, eles não querem. Nós temos eu vou trazer na próxima sessão, está sendo colhido, bastinado, mas nós estamos com praticamente 95% dos comerciantes nesse setor. É claro, não vai incluir supermercados, açougues, esses outros ramos, mas no setor, principalmente de lojas, quase a totalidade quer o fechamento. E estão pedindo para que a gente se manifeste. Só para complementar. Então, eu gostaria até que, aproveitando, senhores vereadores, procurem saber isso realmente no comércio. Procurem fazer também essa pesquisa, para que a gente possa trazer a discussão para essa casa e fazer um projeto de lei regulamentando esse horário para esse tipo de comércio. Repito,
que não vai abranger aquele comércio que precisa realmente ficar aberto, que são as padarias, os bares, os supermercados e açougues e tal. É mais esse comércio de lojas, de vestuários, de sapatos, essas coisas, que eles estão querendo realmente o fechamento. E a gente vai trazer aqui todos os nomes de todas as lojas que estão reivindicando esse fechamento, para que a gente possa tomar uma medida que vá ao encontro das reivindicações desse pessoal. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Aliberti. Senhor presidente, senhores vereadores. Ontem eu estive conversando com o prefeito e ele me garantiu também, como o doutor Anselmo já antecipou, que semana que vem, ou a outra, se não chover, vai ser iniciado o tapa-buraco. E um tapa-buraco bem feito, me garantiu ele. Também quero agradecer ao prefeito por ter mandado o ônibus, que passou 3 anos, mas tudo bem, vale. Tem mais um ano ainda, no bairro Baltazar, que eu vinha sempre pedindo, e agora esse ano ele mandou, está pegando e levando as crianças lá embaixo, que é uma economia, pô, que vinha trazer, o pessoal vinha trazer, o outro ia buscar, então eu agradeço isso por outro. E o poço artesiano lá da Santa Terezinha, seu Sidney, tá com bomba, tudo certinho? Quer dizer, tá funcionando. Só não tem água, por fardo de ligar e... então espero que no seu pedido aí também, o prefeito ligue e mande água para aquele povo. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres vereadores, eu queria só reiterar o pedido do vereador Sidney e dizer que essa vontade que seja instalada a rede de esgoto no bairro de Santa Terezinha é também minha vontade. E que o prefeito veja a possibilidade, e assim que for possível, também puxar a rede de esgoto no bairro dos Binos, que o poço foi perfurado num ponto estratégico que dá para servir os 2 bairros, e graças a Deus tem bastante água para servir todos aqueles bairros. Eu queria só retificar 2 coisas que o vereador falou. Quando ele mostrou e disse que o tratamento de esgoto não estava sendo feito no bairro de Santa Terezinha, lá não existe lagoa de tratamento, é no bairro de Santana. Se falou de Santa Terezinha, lá não existe a lagoa. Exatamente. Então, a lagoa é na Santana e não na Santa Terezinha. E quando você fala assim, o antigo bairro dos Luiz, ainda existe o bairro e é muito vivo. Tenho irmãos e sobrinhos que moram naquele bairro. Então, o bairro ainda existe. Então, eu só queria retificar essas 2 coisinhas. Mas está de parabéns o vereador pela vontade que leve melhoria naquele bairro. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, posso ficar sentado? O fio não alcança aqui. Senhores vereadores, senhor presidente, que nós estivemos visitando a comunidade, lá no bairro Santa Terezinha, inclusive o bairro dos Luiz, e nós tivemos a própria informação de moradores do local, que aqui era conhecido como antigo bairro dos Luiz, né? Então, foi isso que foi colocado ali. Mas que pertence a Santa Terezinha, o bairro Santa Terezinha. Então, mais para sentido assim de localização. E dentro da colocação de Vossa Excelência, vereador Agenor, não é rede de esgoto para o bairro dos Binos, é a canalização de água do poço artesiano, que Vossa Excelência falou que é rede de esgoto para o bairro dos Binos, né? Foi um equívoco também que cometido igualmente o vereador Sidney Miranda aqui. E as imagens que nós mostramos aqui é do tratamento de esgoto do bairro Santana. Mas as imagens mostraram que é realmente no bairro Santana que existe realmente o setor de tratamento de esgoto. Embora seja tratado o esgoto, ele acaba desembocando realmente no Rio Moquém, que é onde recebe a captação de água para o bairro Santa Terezinha. Mas só para dar esse adendo, referente às colocações em prol da nossa juventude, que está carente de cultura, de lazer, de eventos,
eu acho que falta criatividade e organização da Secretaria da Cultura para que realmente organize os eventos no município e realmente faça valer o que está empenhado aqui no orçamento e dê um apoio à nossa juventude se tratando de eventos e que também não burocratize tanto o alvará para os promotores de eventos que querem executar eventos. Estamos sabendo aqui que às vezes para um é mais fácil o alvará para fazer um evento, para outros dificultam mais. Então, seria essa a minha reivindicação aqui nessa Casa de Leis, senhor presidente. Ainda só para concluir, eu não me manifestei anteriormente quanto ao requerimento do vereador Elias Valdrigue, que pede providências quanto a aquilo que está sendo pago por funcionalismo, bem como desvio de função, e deixei para o final, até porque já foi votado e eu não tenho direito a voto aqui de acordo com o regimento. Quanto à primeira questão, que seria aquela pertinente ao salário do funcionalismo que é menor que o salário mínimo, existem algumas dúvidas face, então a consulta é plenamente válida e vai ser feita na forma requerida. Agora, quanto ao desvio de função, nós também vamos encaminhar, mas a gente pode adiantar que isso é totalmente irregular. E até aproveitando essa situação, porque o desvio de função, ela pode ocorrer emergencialmente, como foi dito aqui por um vereador. Agora, quando se pega e se faz um desvio de função, até por uma necessidade de serviço, que não é emergencial, mas está se faltando um funcionário para cumprir uma função essencial, é tolerável. O grave é quando o desvio de função é praticado por vingança e para maltratar o funcionário. Coincidentemente, esses dias aconteceu um fato onde o funcionário foi colocado de castigo em outro setor. Ele sai da sua função para a qual foi concursado e aprovado para uma outra como mero castigo do chefe, que entende que assim fazendo corrige uma situação. Aliás, um castigo injusto, diga-se de passagem, e eu acho que o chefe que eu estou me referindo, eu não vou declinar o nome de funcionários, mas se trata do Hospital Municipal. Então, é mais grave ainda o desvio de função, mas de qualquer maneira, qualquer desvio de função era irregular. Eu dou por encerrada essa sessão, marcando a próxima ordinária para o dia 24 de março, marcando também a reunião da mesa diretora para as 18h30 do dia 24. Está encerrada essa sessão.